Oi, gente! Bom, fiz 38 anos e sempre que eu olhei para essa idade lá atrás, eu imaginava que eu ia chegar aqui totalmente segura de mim. Até sou, sabe? Até sou muito segura. Mas ainda tenho muitas inseguranças hoje, né? Nos dias de hoje, outras que eu penso mais para o meu futuro. E algumas inseguranças que construíram a minha personalidade até aqui. E aí resolvi fazer um vídeo para falar exatamente dessas minhas inseguranças ao longo da minha vida. Vou passar um pouco pela minha carreira, pela minha vida pessoal, trazendo um pouco de maternidade e as inseguranças relacionadas a ela. Vamos lá. Uma insegurança na minha infância, assim, que me marcou muito, foi a questão escolar. Eu tinha muitos medos, sabe? Ficar na escola por muito tempo me causava um pânico absurdo. Eu cheguei a vomitar na mesa da minha professora, de tanta ansiedade que aquela situação me causava. E isso reflete nos dias de hoje, com o tratamento dos meus filhos, sabe? Como eu enxergo esse momento de ir da escola, sabe? Desse costume, eu trato com muito respeito e atenção. Uma insegurança na minha adolescência, por exemplo, que vale lembrar, eu amo os dias de hoje, que é cheio de mulheres empoderadas, cheio de representatividade, tão importante, né? Eu sempre tive muita insegurança com o meu corpo. E a gente sabe que as crianças podem ser muito cruéis, né? Os adolescentes são muito cruéis, é uma fase muito difícil pra gente. Eu tinha muita insegurança, eu encorpei muito rapidamente e isso foi visto com muito preconceito pelos meus amigos. E então ter bumbum grande, já um seio todo voluptuoso e ter um corpo muito bem definido me causou muito problema emocional. E aí, falando um pouco do início da carreira, assim, lembrando de alguma insegurança naquela época, as inseguranças vieram muito por conta do meu início mesmo, da repercussão do trabalho em si, né? Sempre, mais uma vez, voltando àquela tendência da sociedade a criticar a mulher, mulheres e a ascensão, sabe? Às vezes ser criticada pela própria mulher. Então, era aquela insegurança do será que eu sei cantar mesmo? Como é que eu tenho que cantar? Porque as pessoas dizem que eu não sei cantar, sabe? Então, isso me causava muita insegurança. Eu fui convidada para coisas tão legais, para fazer coisas tão bacanas e eu neguei pela insegurança do que as pessoas diziam, sabe? E aí uma vez eu ouvi a Maria Gadu falar uma coisa que foi tão importante pra mim, e às vezes as pessoas falam coisas e não sabem da importância que ela tem pros outros, né? É importante a gente ter muito cuidado quando a gente coloca uma opinião sobre alguém, porque isso pode afetar grandiosamente. E a opinião da Maria Gadu sobre mim foi muito importante pra mim. Ela disse assim, por que vocês dizem que a Kelly Key não sabe cantar? Tem essa aspas dela. Um dó na voz da Kelly Key vai ser o mesmo dó na voz do Caetano Veloso, que vai ser o mesmo dó na minha voz. Existem formas de cantar diferentes, que de repente pode agradar mais um do que outros. Eu achei aquilo tão incrível que me deixou mais solta em relação a isso, e eu concordo plenamente. Maior insegurança, por exemplo, agora trazendo mais para minha vida pessoal, né? Maior insegurança na minha maternidade, principalmente pela primeira vez, né? A primeira vez que eu fui mãe era a minha idade. Eu fui mãe aos 17 anos, então ser mãe já traz inseguranças, ainda mais naquela idade, né? Por mais que eu tenha planejado a gestação da Suzana, né? Não foi algo por acaso. Eu tinha inseguranças porque eu era uma mãe solteira, a minha vida estava só começando, eu tinha inseguranças de como é que ia ser minha vida a partir dali, enfim. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí já segue para uma próxima insegurança, por exemplo, no início do meu relacionamento com o Mico, né? Porque o Mico era tão jovem quanto eu, natural nessa fase da idade ninguém ter filhos e eu já era mãe. Né? Então essa insegurança do tipo, o que será que a família dele vai achar, o que será que ele vai pensar? E aí eu volto a falar mais uma vez de como a gente se posiciona com o outro, como isso pode ter um impacto muito grande, né? Ser limitador ou não, né? Ou libertador. Porque quando eu conheci o Mico, a primeira coisa que ele falava pra mim é assim, você é o pai da sua filha. Você é o padrasto da Suzana. E aquilo me dava uma tranquilidade tão grande porque era a minha maior insegurança, era em relação a isso.
assim como foi o encontro com a família dele. E a minha sogra sempre foi excelente para minha filha e o meu sogro também, mas principalmente ela por ter também um filho de um outro relacionamento. As circunstâncias de não estar mais com o pai do primeiro filho dela eram bem diferentes das minhas, porque ela se tornou viúva ainda muito cedo, mas mesmo assim ela me passou uma segurança muito grande, sabe? Contando a história dela, e aquilo me fez tão forte, tão bem, a insegurança passou. E voltando ainda para a carreira, eu queria citar algo importante, né? Eu falei sobre essa insegurança no início da minha carreira, e durante a carreira inteira a minha insegurança sempre foi falar sobre beleza e trabalho ao mesmo tempo, né? Que as pessoas adoram criticar uma mulher que gosta de se cuidar, uma mulher bonita, que chame atenção por suas qualidades físicas, né? Dentro da sua individualidade, obviamente. E isso sempre me causou muito receio, assim, do que compartilhar, né? De ser julgada pela aparência. E foi uma luta muito grande minha de tentar provar algo a alguém, sabe? Dizer que eu sou mais do que a imagem, do que eu sou mais do que... Então, isso sempre foi uma insegurança muito grande, por incrível que pareça. Ser bonita, né? Causa muita insegurança, porque causa também muito preconceito, e as falas são muito pesadas, muito grosseiras. A gente tem que lidar com muitas coisas difíceis também, apesar de ter um certo privilégio em alguns sentidos, mas os outros são bem difíceis. Acho que insegurança agora, por exemplo, voltando à maternidade, né, e falar em relação aos filhos, segurança em relação a criar filhos, né, a criação dos filhos. A gente vai ter sempre várias, eu tenho infinitas inseguranças, mas a maior, assim, é uma insegurança, assim, eu tô fazendo certo, sabe? Eu gosto de criar meus filhos muito próxima deles, tentando ser amiga deles. Isso às vezes se confunde um pouco, é óbvio, eu mantenho a minha autoridade, mas eu acho que a proximidade dos meus filhos é o principal. Mas é sempre uma insegurança para todos os pais, assim. E uma coisa que eu tento me acalmar em relação a essas inseguranças é que eu faço tudo com muito amor, né? Tentando o melhor de mim. Eu dou o meu melhor nessa missão, assim como em outras, mas nessa principalmente. E se eu errar, foi por excesso de amor. Aí já não é erro, né? Acontece. E aí agora falando sobre uma outra insegurança que foi importante na minha vida, né, e que marca um momento, é a insegurança desse retorno à música que eu fiz há 2 anos, antes dessa pandemia enlouquecedora atrapalhar muitos projetos em relação à música que eu tinha, né, pro ano passado e para esse agora. Mas uma insegurança muito grande era exatamente essa, assim, eu tive que lidar com tantas críticas ruins no passado em relação as pessoas julgarem mesmo a questão da mulher no cenário artístico, musical, mulher como uma empreendedora real, né? Então isso me afetou tanto e me fez tão bem voltar para dentro da minha casa, estar no apoio da minha família, compartilhando com vocês conteúdos aqui no Instagram, aqui no Instagram não, aqui no YouTube e também no Instagram. Isso me fazia tão bem, vocês me conheceram de outra maneira, sabe? Então, minha insegurança era, poxa, voltar à música, será que vai voltar toda aquela forma de raciocínio? Será que as pessoas vão voltar a falar coisas que já não se aplicam mais a mim? Que as pessoas vão voltar com aquela referência lá de trás? Se eu sou tão hoje, eu não tenho nada lá de trás, apesar de ter muito orgulho daquela Kelly, né? Eu hoje tenho 38 anos, eu tinha 17, 18 anos, então eu sou extremamente diferente. Foi uma insegurança grande, mas que passou também logo, porque fui muito bem recebida por todos e hoje o cenário é outro. Apesar de não ser o ideal para nós mulheres, né? É um cenário muito diferente, bem promissor. Hoje há uma insegurança ainda muito grande em relação à beleza, né? Que eu tenho uma insegurança grande ao compartilhar com vocês os meus cuidados, né? Eu tento sempre colocar que é uma questão física a nível de saúde, de fato né? Uma saúde física, uma saúde mental, mas eu também gosto de me sentir bem e algumas características me fazem bem, sabe? Eu também me cuido por uma questão estética e hoje há uma insegurança muito grande da minha parte de ser 100% transparente nesse sentido.
de como as pessoas vão receber isso, sabe? Porque eu não quero, de maneira alguma, seguir nenhum padrão. Eu quero ser minha melhor versão, sim. E acho que eu posso me cuidar para isso. E sempre que eu me cuido, que eu vou na minha dermatologista, ou que eu cuido da minha alimentação, ou que eu vou até a academia, eu não quero ter o corpo de ninguém, eu não quero ser ninguém. Nenhum procedimento estético que eu tenha feito até hoje foi para me transformar em alguém diferente. Pelo contrário, sempre pensando em melhorar minha questão física, né, minha saúde como um todo. É isso. E agora, para encerrar, eu queria falar sobre futuro, né? A maior insegurança sobre o futuro hoje, para mim, é que quando a gente vai ficando mais madura, a gente vai vendo que as pessoas vão nos deixando, que as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente quer, e essa é uma insegurança que a gente vai levar para a vida. Eu, principalmente. Então, eu procuro de todas as formas me cuidar para que eu tenha longevidade e que a questão saúde não seja limitadora para mim no futuro, né? Que é a minha maior insegurança. E eu convido, inclusive, vocês a falarem sobre suas inseguranças, porque falar sobre algum problema, falar sobre algo que nos limita pode ser libertador, sabe? Então vamos conversar sobre isso, a gente tem aqui os comentários pra gente bater uma bola, eu vou estar falando com vocês, a gente pode trocar essa ideia, eu venho sugerindo sempre esse tipo de tema, inclusive no meu Instagram, inclusive me sigam lá, vamos falar mais, né? Quem não me segue por lá também. E eu acho que quando a gente consegue falar sobre eles, quer dizer que a gente já passou disso, que isso já é algo do passado e já é um exercício para uma nova versão da gente, sempre para melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.